Olá, tudo bem com você? Que alegria voltar aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje eu quero fazer uma análise do perfil psicológico de um personagem bíblico que eu gosto muito de estudar. Acho muito curiosa, muito interessante a sua história, de como ele fugiu da responsabilidade de uma missão que Deus tinha dado para ele. Esse personagem é aquele que foi engolido por um grande peixe. Muitos acham que é baleia, mas a Bíblia não diz que é baleia, tá? Já para deixar isso claro para você, tá bom? Foi um grande peixe. E antes de prosseguirmos então, eu quero pedir que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aqui com as pessoas que você ama, deixe o seu joinha aí, né? Seja para cima ou para baixo, não tem problema nenhum. E deixe também o seu comentário. Essas ações são muito importantes para o crescimento do nosso canal. Elas me ajudam bastante, você não tem noção. E eu sou muito grato a você que já tem feito essas ações e tem ajudado o nosso canal a crescer. Aos pouquinhos, mas sempre. Então vamos lá para o vídeo de hoje. A história de Jonas, mencionada no livro de Jonas da Bíblia, oferece um material rico para uma análise psicológica. Jonas é um profeta que recebe uma missão divina, mas sua resposta e as consequências que enfrenta podem ser vistas através de várias lentes psicológicas. Então nós vamos, a partir de agora, analisar um pouquinho da história e do perfil de Jonas. A primeira coisa que nós identificamos no comportamento de Jonas é a sua resistência à responsabilidade. Quando ele fugiu para Tarsis ao invés de ir para Nínive, como Deus tinha ordenado. Deus ordenou que ele fosse à cidade de Nínive para pregar contra a maldade existente naquela cidade. Mas Jonas, inicialmente, ele foi para Tarsis, ou seja, se era para o leste, a ordem divina, Jonas escolheu ir para o oeste, totalmente a direção inversa. Psicologicamente, isso pode ser interpretado como uma forma de resistência à responsabilidade, ou até mesmo o medo do fracasso. A tarefa dada a ele era monumental e era repleta de possíveis perigos. Temos que concordar com isso. Perigos tanto físicos quanto emocionais. O que pode ter levado Jonas a evitar o confronto que essa tarefa exigia. Era um desafio muito grande, mas a ordem divina tinha sido clara. A segunda coisa que nós identificamos no perfil de Jonas é o mecanismo de defesa, ou seja, aquela negação de ir para onde Deus tinha mandado ele ir, a repressão da voz de Deus falando a ele, e dessa maneira ele tenta então evitar a difícil realidade da sua missão. E aí vem o conflito interno e a culpa, a autopunição. Depois de tentar fugir, Jonas, depois de uma tempestade vinda ali no mar, Jonas ele pede que ele seja lançado ao mar. Ele é engolido por um grande peixe. E lá ele fica no ventre do peixe, na barriga do peixe, por 3 dias e 3 noites. Isso pode representar um período de introspecção. Ou seja, lá na barriga do peixe, Jonas se defronta com a culpa, com a necessidade de lidar com essa culpa. E aí ele começa a refletir o que ele fez da sua vida. Ele começa a refletir por que ele fugiu de Deus, quando ele deveria ter obedecido à voz do Criador. A experiência dentro do grande peixe pode ser vista como uma forma de autopunição ou como uma oportunidade de se autorredimir. E na verdade era esse o propósito de Deus, dar uma oportunidade para Jonas se confrontar com seu próprio medo e com a sua própria resistência e reconhecer que ele estava errado, que ele deveria ter obedecido a Deus antes de mais nada.
E aí no ventre do grande peixe, nós vemos um outro perfil de Jonas, o reconhecimento e a aceitação. Ele reconhece a sua situação, o que pode ser interpretado como um momento de autoaceitação e um passo certeiro em direção à resolução do seu conflito interno. Mas muitas coisas ainda iriam acontecer no caso de Jonas. Nós vemos aí, logo em seguida, no perfil de Jonas, aquilo que nós chamamos de ambivalência. E aí a ambivalência do sucesso. Após pregar em Nínive e ver a cidade se arrepender, Jonas ficou insatisfeito e com raiva do resultado, a ponto de desejar a morte. Ele foi um profeta bem-sucedido, porque ele levou o povo ao arrependimento, mas ele não ficou feliz com isso. Isso pode indicar um profundo sentimento de ambivalência em Jonas, em relação ao sucesso da sua missão. Psicologicamente, isso pode ser interpretado como um reflexo de suas expectativas frustradas e um conflito entre seus desejos pessoais e o propósito divino. E aí veio a raiva como um mecanismo de defesa. A raiva de Jonas, especialmente dirigida a Deus, pode ser vista como um mecanismo de defesa para lidar com a sensação de impotência e insignificância diante da vontade divina. A expressão da sua raiva revela que Jonas talvez esteja tentando recuperar uma sensação de controle ou de autonomia que ele pensava que tinha e que ele sentiu que tinha perdido. Mas nós podemos identificar mais um traço ainda do perfil de Jonas, um traço psíquico, um narcisismo. Jonas, ele parece ter se preocupado com a sua própria imagem. Quando ele pregou, o povo se arrependeu, Deus não destruiu a cidade e talvez Jonas tenha se preocupado com o seguinte pensamento: o que os outros vão pensar de mim como um profeta? Deus poupou a cidade, a minha palavra foi por terra, não valeu nada. Isso pode ser interpretado como uma forma de narcisismo ferido, onde a necessidade de ser validado e justificado supera a alegria de ver o arrependimento dos ninivitas. Não é curioso isso? Finalmente, nós vemos em Jonas uma desconexão com a empatia, quando ele expressa esse descontentamento. Ele mostrou total falta de empatia pelos habitantes de Nínive. Ao invés de o arrependimento dos ninivitas trazer alegria para Jonas, porque eles foram poupados da destruição, Jonas se desconecta com a empatia e se volta para a sua própria imagem, para o seu próprio egoísmo. Isso também é um traço do narcisismo. Mas, finalmente, houve em Jonas um crescimento e uma transformação. No final da história, onde Deus ensina sobre Jonas, ensina a Jonas sobre a compaixão, Deus usa o exemplo da planta que cresce e depois morre. E esse exemplo pode ser visto psicologicamente como um convite ao crescimento. Jonas é desafiado a sair da sua perspectiva limitada e a entender a compaixão divina de uma maneira mais profunda. Isso sugere uma oportunidade para a transformação e o crescimento e a cura interna de suas próprias feridas emocionais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e desejo a você um lindo dia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.